pega um texto, né, o objetivo da gente analisar um texto é reconhecer as suas partes para compreender a estrutura formal da língua, né, a estrutura formal que é descrita nas gramáticas como sendo aceitáveis dentro da língua portuguesa. O que isso significa? Significa que as palavras elas têm uma regra, elas são aceitas ou não, dentro de uma combinação ou não, fazendo sentido ou não. O que isso quer dizer? É assim, se você pega várias palavras e você escreve ali, você combina aquelas palavras. Se aquelas palavras estiverem combinadas de uma forma que provoque um sentido, que transmita uma mensagem que a gente possa entender, é uma estrutura aceita pela gramática, pelas normas da gramática da língua, né? Agora, se aquelas mesmas palavras forem combinadas de um jeito diferente, que não transmita uma mensagem, isso significa que aquela estrutura não está fazendo sentido, não tem significado. Então, ela não vai ser aceita aquela estrutura dentro das normas, dentro da gramática de uma língua, de um idioma, né? Então, assim, o Celso Cunha é um linguista e ele tem, a gramática dele define frase, oração e período. E lá define o seguinte: frase como enunciado de sentido completo, unidade mínima de comunicação. A gente tem no módulo de fonologia a estrutura e a formação da palavra. E aí a gente faz um estudo assim, do pequeno para o grande, né? A formação da palavra, aí forma a palavra, aí forma outra palavra, aí tem aquele monte de palavras, aquela lista de palavras ali, que a gente chama de eixo paradigmático, né? Que são aquela lista de palavras descontextualizadas, sozinhas sozinhas. E temos o eixo sintagmático, que é quando a gente pega essas palavras dessa lista, colocamos ali numa formação linear da esquerda para a direita, né? E combinamos aquelas palavras e aquela combinação quer dizer alguma coisa. Então, quando a gente define frase, a gente está dizendo que aquela combinação de palavras ali, ela faz sentido, né? E significa alguma coisa, está transmitindo uma ideia que podemos construir. Então, frase é qualquer enunciado, qualquer dito, né? Qualquer coisa que está sendo dita ali dentro de uma estrutura de combinação de palavras, que pode inclusive ser uma palavra só, a gente vai falar disso mais pra frente, mas que faça sentido, né? Então, quando a gente fala assim, pare com isso, é uma frase. Quando a gente fala assim, oba, ganhei um sorvete, é uma frase. Quando a gente fala assim, uau, também é uma frase. Então, frases de palavra só, mas que tem significado, né? Ela significa alguma coisa quando a pessoa está lendo ou ouvindo aquela expressão, né? Então, tem uma outra gramática que eu gosto também de usar e que eu usava para dar aula com os meus alunos, que é da Pasqualini Spadotto. São duas mulheres, duas linguistas, né? Maria Aparecida Pasqualini e Neuza Terezinha Spadotto. É uma boa gramática. Elas definem frase assim, ó, conjunto organizado de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer uma comunicação. Então, assim, tanto o Celso Cunha quanto as meninas, a Spadotto e a Pasqualini, definem a frase como um conjunto, né? Eu não definiria como um conjunto, porque se a gente pegar uma palavra só e ela fizer sentido dentro de um contexto, ela já é uma frase. Então, pode ser um conjunto de palavras, mas pode ser uma palavra só também, né? Então, não necessariamente a frase precisa ser um conjunto, mas a definição dentro dessas duas gramáticas é essa, né? Para mim, eu coloquei, a minha definição de frase é a seguinte, eu gosto de ler porque eu penso, eu escrevo e depois eu esqueço, depois eu lembro de novo. Então, eu defino frase assim, ó: palavras que, sozinhas ou combinadas com outras palavras, transmitem uma ideia, uma mensagem, um significado, né? Então, para mim, a definição de frase é essa: palavras que, sozinhas ou combinadas com outras palavras, transmitem uma ideia, uma mensagem
capaz, com significado capaz da gente entender. Dentro do escopo de frase, tomando o conceito de frase como enunciados gerais, como uma forma geral, todo enunciado que tem tudo que está sendo dito, né, e que faça algum sentido, dentro desse conceito de frase, a gente tem as frases que são verbais e as frases que não são verbais, né? Ó, meu cachorro. Ele. Eu tenho 2 cachorrinhos, gente. Gravar em casa é assim, né? Fica em casa, a gente tá em casa. Vambora. Então, a gente tem as frases que são verbais e as frases que não são verbais. As frases que contêm o verbo, nós chamamos de oração. Aqui que o negócio começa a ficar interessante, porque nas orações é que moram o nosso grande material de estudo para provas e concursos, certo? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais aprofundadamente nas orações, porque é aqui que mora o perigo, tá certo? Então, o que é a oração? A oração é qualquer frase, qualquer estrutura que faça sentido, mas que contenha verbo. Não é oração se não tiver verbo, tá? Então, você pode encontrar nos textos ou nas avaliações, nas provas, chamando de frase oracional, frase verbal. Então, frase verbal é oração. A estrutura que tiver verbo é uma oração, tá? Qualquer estrutura que faça sentido, frase. Aí você vai diminuindo assim, frase é o geral. Aí, dentro de frase tem as orações e só frase. As frases que tem verbo, as frases verbais e as frases não verbais, tá? Então, dentro do escopo da frase, você tem a oração, que é a estrutura, a frase que contenha a classe de palavras verbo, ok? Aí a gente entra para o conceito do período. O período, ele pode ter uma frase ou mais de uma frase, simplesmente, sem verbo. Pode ter uma oração ou mais orações. Ele é uma estrutura que vai fazer sentido e que ele vai ter uma coisa que é muito importante, que é a entonação dada pelos sinais. Quais sinais? Sinais pela pontuação gráfica, né? Então, o sinal de ponto de interrogação, ponto de exclamação ou ponto final, tá? Então, lembra aí que o período, ele sempre vai acabar, tá? Ele sempre vai acabar com um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. E às vezes o 2 pontos, tá? É possível. Mas vamos focar aqui no que é o mais básico do básico, porque você não pode não saber. O período, ele termina com ponto de interrogação ou ponto final ou o ponto de exclamação, ok? E dentro da estrutura, dentro do período, pode ter só a frase, ou seja, a estrutura que faça sentido e que não tem verbo, ou pode ter também uma oração ou mais orações. Então, dentro do período, pode ter frase, pode ter oração, pode ter uma oração só, pode ter mais de uma oração. Combinado? Em questão de sentido da frase, quando a gente fala, tem que significar alguma coisa, tem que significar, tem que fazer sentido, tem que transmitir alguma mensagem. E isso muitas vezes é definido pelo contexto. Então, nós temos fatores internos, né, e fatores externos que produzem esse sentido, que produzem esse significado, que produzem a ideia que está sendo transmitida. Então, por exemplo, se você está num ambiente muito alegre, né? Aí você fala, uau, que legal, muito bom e tal, que bacana. Você está tá ok, você está de acordo ali, certo? Então você vai provocar nas pessoas a sensação de conforto, de que você está ali de acordo com o ambiente, com a vibe do momento, com a transmissão que está sendo feita ali em termos de mensagem, de momento e tudo, todo mundo alegre, então você está falando alegre também. Agora, se você chega, por exemplo, no hospital e um lugar onde tem pessoas doentes e fala, uau, que legal, não sei o que, mesmo que você tenha um motivo para comemorar,
vai provocar algum desconforto, porque tem gente ali que não está muito feliz, tem gente que não está, né, muito confortável, não está nesse mesmo sentimento de alegria. Então, para aquela pessoa que não está nesse sentimento de alegria, você pode estar transmitindo uma mensagem de desrespeito ou de sarcasmo ou de ironia, né? Ou alguém pode se sentir até agredido, acontece, né, da gente se sentir agredido, desrespeitado. Se você está num momento ali, você está com alguém doente, alguém numa situação bem crítica de saúde, correndo o risco de morte e tudo, e aí uma pessoa fica, não sei o que, alegre, feliz, mesmo que ela tenha motivos para ficar feliz e alegre e tal, é gentil e é empático, né, segurar essas reações do ambiente. Então, assim, de acordo com o ambiente. Então, assim, todo significado, ele tem fatores internos e externos. Toda a mensagem, ela vai resultar em algum tipo de interpretação. E a interpretação, ela acontece dentro do contexto que você está, ou do contexto do próprio texto, que eu chamo de contexto interno, ou do contexto externo, quando você está vendo a influência de fatores externos ao texto que está escrito ali. Então, por exemplo, quando a gente pega um texto escrito em 1920, um texto moderno, que foi escrito modernamente naquela época, um texto que reflete a cultura da época, você vai ver dentro daquele texto reflexos de toda a condição que aquele autor estava vivendo naquele momento. Então, vamos supor, quando a gente for analisar a literatura produzida nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, quando, sei lá, daqui uns 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, quando a gente for analisar as obras literárias escritas, os textos escritos hoje, em 2020, nós vamos ser capazes de identificar os sentimentos, as emoções do autor, né, o contexto em que aquilo está sendo escrito. Então, provavelmente as histórias vão refletir, vão falar desse momento que a gente está vivendo de pandemia. Sei lá, vão com uma história, um romance, provavelmente ele vai se referir a essa condição do isolamento, do afastamento social. Então, as literaturas, elas refletem, né, o contexto social, o contexto histórico que ela está sendo escrita. Então, isso é um fator que gera, que influencia no significado. Por que eu estou falando tanto de significado? Porque a gente sempre vai analisar o texto de acordo com o seu significado. Então, o texto que a gente vai analisar, a semântica é o sentido, né, a ideia que a gente vai passar, sofre a influência de fatores externos. E na interpretação de texto dentro das provas, isso daí tem que ser considerado, tá? Bom, já falamos sobre o conceito de frase, já falamos sobre o conceito de oração, né? E falamos sobre o conceito de período, né? Bom, a gente tem aqui alguns exemplos de oração que eu falei, de uma palavra só, né? Que eu já falei antes, mas vou citar de novo, eu anotei aqui para dizer para vocês. Por exemplo, as frases, né? Atenção. Então, atenção, com ponto de exclamação, atenção, isso a gente consegue entender o significado, certo? Então, mesmo que tenha uma palavra só, é uma frase, porque é uma unidade mínima de significado ali, tá? Aí, quando a gente fala que lindo, olha só, não tem verbo, mas é uma frase, não é uma oração, porque não tem verbo, mas é uma frase, 2 palavrinhas só que, tem um grande significado dentro do contexto que está sendo dito, né? Então, olha só que interessante essa questão do significado. Dos fatores externos que interferem na interpretação do texto e na interpretação do que está sendo dito ali. Se você chega em casa e encontra alguma coisa muito bonita e fala assim, ai, que lindo, nossa, que lindo, meu amor, ou que lindo, filho, filha, que lindo que você fez para a mamãe, você está falando que lindo, né? Agora, quando você chega e vê uma bagunça, aí você fala assim, ah, que lindo, muito bom, que lindo, legal. É a mesma coisa?
Não é a mesma coisa, são as mesmas palavras, mas o significado é totalmente diferente. Então, é muito importante considerar a questão da entonação, quando a gente está falando, e a questão da pontuação e do contexto, para você identificar o que aquela frase, o que aquela oração está dizendo na verdade, tá? Bom, eu coloquei aqui oração, né, como a estrutura elaborada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois verbos juntos, um auxiliar e um principal, que estão ali para dizer a mesma coisa, né? Então, a locução verbal, ela é formada de pelo menos dois verbos, um auxiliar e um principal, que para dizer o que eles estão dizendo, eles têm que estar juntos. Se não tiver os dois, a gente não consegue expressar o que está sendo dito ali. Então, não é que na frase vai ter dois verbos e aquilo vai ser uma locução, não. A locução verbal, ela são dois verbos ou mais, né? Já pode acontecer de ter mais de dois verbos, que eles juntos estão dizendo a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui o que eu coloquei de locução verbal. Quase não estou podendo andar. Olha só, quase não estou, um verbo, podendo andar, dois verbos. Então, o que é a locução verbal? O podendo andar. Quase não estou é uma coisa e podendo andar é outra coisa. Então, esse podendo andar é uma locução verbal porque eles precisam estar juntos para dizer o que eu estou querendo dizer, né? Então, se eu falar, eu estou podendo, dentro desse contexto, né? Estou podendo, não vai ficar faltando alguma coisa? Ou então, se eu falar, quase não estou andar, não vai ficar faltando? Então, o podendo e o andar, eles só têm sentidos, nesse caso, nessa frase, nessa oração, eles dois juntos. Então, aí sim é uma locução verbal, tá? Não basta, eu não posso falar que a locução verbal é o estou podendo andar. Não, porque o estou está dizendo uma coisa sozinho. E o podendo andar, que está dizendo uma outra coisa, os dois juntos, tá? São ideias diferentes. Eu estou, uma coisa. Podendo andar, outra coisa. Eu poderia dizer, eu estou cansada hoje. Poderia dizer, eu estou trabalhando muito. Então, eu estou um monte de coisa. Então, são partes separadas daquela frase, daquela oração, tá certo? Isso é uma locução. Você vai encontrar, lógico, na gramática outros tipos de locução. Locução adverbial, locução adjetiva. Então, lembra sempre que a locução é a junção de duas ou mais palavras da mesma classe, mas que precisam estar juntas para transmitir aquela ideia específica. Então, não adianta você ter duas ou mais palavras da mesma classe se elas estiverem dizendo coisas diferentes. Aí não é locução. Então, locução são as duas palavras da mesma classe, duas ou mais palavras da mesma classe juntas para dizer uma ideia só, tá? Vamos lá. O verbo na locução, o verbo tem o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Então, tem que ter bastante atenção sobre as formas dos verbos que funcionam como auxiliar e que funcionam como verbo principal, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a definição do período, tá? Para você poder anotar aí, que é frase organizada em uma ou mais orações, sempre terminando com uma pausa bem definida, marcado na escrita pelo ponto final, pelo ponto de interrogação, pelo ponto de exclamação, assim, pela reticência e às vezes por dois pontos, né? Então, nós temos esses sinais gráficos, essa pontuação gráfica que a gente tem na escrita, que vai marcar o final do período. Então, anota aí, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, eu tinha esquecido de falar antes, as reticências, aqueles três pontinhos, e às vezes os dois pontos, tá? Então, isso aí marca o final do período, ok? Aí o período, ele pode ser simples e pode ser composto. O que é o período simples, o que é o período composto? Período simples, uma oração só. Período composto, mais de uma oração. Então, quando a gente escreve assim, ventou forte na cidade. Eu botei esse exemplo aqui.
Ventou forte na cidade. Então, o único verbo que tem aí é o verbo ventar, né? Então, é um período simples. Aí, quando a gente coloca assim, ventou forte na cidade e árvores caíram. Então, nós temos o verbo ventar e temos o verbo cair. Então, nós temos aí um período composto, certo? Então, o período composto é uma estrutura organizada, uma estrutura de frase organizada com mais de uma oração. E o que vai marcar a oração? O verbo, tá? O verbo, a estrutura verbal dentro daquela frase, tá? Lembra que a locução verbal, ela diz uma ideia só. Então, pode ter dois ou mais verbos juntos dizendo uma coisa só, tá? Transmitindo uma ideia só, tá certo? Então, lembra aí na sua mente. Ventou na cidade, período simples. Ventou na cidade e árvores caíram, período composto, porque tem dois verbos. Verbos ventar, verbo cair, tá? Lembra quando eu falei de frases que tem as frases que são verbais e as frases que não são verbais? Então, nós temos frases verbais e frases nominais. Frase nominais é aquela que não tem verbo. Frase verbal, aquela que tem verbo e que também é chamada de oração, né? Então, vou dar um exemplo de frase nominal. Quando a gente fala assim, luta difícil. Atletas cansados, mas felizes. Não tem verbo, mas a gente entendeu, certo? Agora, se a gente pegar essa estrutura, luta difícil, atletas cansados, mas felizes, e quiser transformar para uma frase verbal, como é que ficaria? A luta, uma das formas, né, como que pode ficar é: a luta foi difícil. Os atletas ficaram cansados, mas também ficaram felizes, né? Então, quando a gente coloca o verbo, ela se transforma em uma oração. A mesma estrutura, dizendo a mesma coisa, pode ser expressa, a frase pode ser nominal, sem verbo, ou pode ser uma frase verbal, também chamada de oração, quando contém o verbo, tá? Então, é muito comum a gente ver, principalmente na produção literária, nos textos literários, nos textos que usam, que tem mais poesia ou que tem um pouco mais de recursos de poesia, que não seja em textos conotativos, né? Textos que não são muito preocupados somente em levar a informação de uma forma exata, né? Textos conotativos, textos literários, a gente encontra muito esses recursos, né? Recursos estilísticos, recursos de escrita, para que não seja uma coisa óbvia, para que não seja uma coisa, para que seja mais rico em termos de sentido, para que provoque sensações no leitor. Então, quando a gente pega assim, ó, luta difícil, atletas cansados, mas felizes, é uma coisa. Agora, quando você pega e escreve assim, a luta foi difícil, os atletas ficaram cansados, mas também ficaram felizes. Então, é meio que quebra um pouco a imaginação, meio que quebra um pouco a beleza, né, do texto. Então, é um período, né, lembrando aí que o período sempre é finalizado com um ponto, né, com um ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências e às vezes com 2 pontos, né, e que são períodos construídos como frases com frases nominais ou com frases verbais, né, com verbo ou sem verbo, beleza? Estamos juntos. Beijo, boa noite e até amanhã.